Convidado especialíssimo para conversar com a gente já já, mas antes vamos chamar a Cristina Serra também para esse bate-papo. Aliás, Cristina, bom dia para você. E só para lembrar o pessoal, na verdade, a coisa aqui no ICL é assim, missão dada, missão cumprida, né? Porque no nosso primeiro programa, a gente recebeu uma das várias mensagens, né, Edu, pedindo para a gente trazer os pré-candidatos aqui da campanha do Brasil e tudo mais para um bate-papo aqui no ICL. É o que a gente vai fazer agora, a partir de agora, com o pré-candidato Ciro Gomes, do PDT, que já está pronto aí também para entrar e bater um papo junto com a gente, né? Bom dia, Ciro. Vivian ou Vivian? Vivian. Mesquita, bom dia, Eduardo Moreira. Vivian. Bom dia a todo mundo. Deixa eu só fazer um cumprimento efusivo por esse novo espaço. Tudo que o Eduardo Moreira põe a mão tem a característica de bem servir ao Brasil. E só o conhecimento liberta. Esse é o caminho. Deixa eu só dar um bom dia, perdão, para a Cristina, que eu chamei e acabei não deixando a Cristina falar com a gente. Perdão, Cristina, bom dia. Desculpa. Imagina. Bom dia, Vivian, Eduardo, todas e todos que nos acompanham, e bom dia, ministro Ciro Gomes. Bom dia, Cristina. Querido amigo Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, eu queria começar lhe agradecendo a prontidão em responder, né, o nosso convite, você que sempre foi tão gentil, prestativo e um colaborador mesmo dessa intenção de ter um espaço, né, de debate, um espaço para poder combater essa narrativa que é hegemônica e que é monótona. Eu explicava ontem, a palavra monótono vem de um tom, né? Então, assim, é sempre o mesmo tom, a mesma batida, a mesma ideia, os mesmos economistas que são chamados, os mesmos analistas. E é importante ter o debate. Não quer dizer que a gente está certo, que o outro está certo, mas se não tiver o debate, fica pobre, né? Fica raso, fica superficial. Então eu lhe agradeço. Eu lhe chamei ontem e você aceitou. Sei que a sua agenda está super confusa, mas esse cuidado conosco é algo que a gente reconhece e agradece muito. Bom, Edu, a primeira pergunta, então, é sua, né? Minha? Então já começo perguntando. Ciro, eu outro dia, dando uma entrevista, né, as pessoas estavam me perguntando, poxa, Eduardo, mas esse negócio de inflação que você fala, isso não está acontecendo no mundo inteiro? E essa é a narrativa que o governo já adotou. Ou seja, tem aquela brincadeira que o pessoal fala, é o seguinte, a culpa é do Bolsonaro, deixa ele pôr em quem ele quiser, ué. Né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser. Né? Tem essa história que eu já ouvi, que eu acho ótima. E os grupos de WhatsApp, né, principalmente ligados aí à turma que apoia o governo, eles já estão cheios de entrevistas com ministros, com pessoas próximas ao governo, explicando, olha só, não, a carne está cara no Canadá, a inflação está alta nos Estados Unidos, está assim no mundo inteiro. Né? E eu até nessa entrevista tentei explicar, não, é verdade, isso é como uma competição de barcos à vela, o vento é igual para todo mundo, mas tem gente que está melhor do que outros com o mesmo vento. Então eu queria que você começasse traçando um pouco desse cenário, o que é do Brasil e o que é do mundo. E realmente o governo não tem culpa nenhuma, não daria para ser diferente, dado o que a gente está passando, pandemia mais guerra? Eduardo, a polarização despolitizada do Brasil faz uma aposta, e essa aposta depende da ignorância nossa, do povo. Portanto, toda a minha participação, se você me permitir, será sempre chamar a inteligência do povo, para pensar junto conosco. Inflação, desculpe, não é para você que eu estou falando para aquele brasileiro que está perplexo aí com a inflação, antes de mais nada, e com essas narrativas de um lado a lado e tal. Então, veja bem, inflação, a mais conhecida, a de demanda, é aquela seguinte, quando tem mais gente querendo e podendo comprar as coisas do que as coisas têm para vender. Então você espécie o leilão, chegou sábado na feira, tiver pouca banana e muita gente querendo e podendo comprar banana, o preço da banana vai subir. Isso todo mundo entende. Agora repare o que é que eu estou repetindo. No Brasil, tem demanda de mais e oferta de menos? Claro que não, porque a demanda é um resultado da renda que o povo tem no bolso, mais o crédito que o povo tem na praça. Então eu posso comprar, como nação, aquilo que eu tiver de renda no meu bolso, mais o crédito que eu tiver na praça. Ora, a renda está colapsada pelo desemprego, pela informalidade, pelo pior salário mínimo da história do Brasil, e o crédito está colapsado, 77,8% das famílias brasileiras estão super endividadas e mais de 65 milhões de brasileiros estão banidos do crediário porque estão humilhados no SPC.
Então não tem nem demanda por renda, nem demanda por crédito. E a indústria brasileira faz 15 anos, não é agora o Bolsonaro que está piorando tudo, faz 15 anos que a indústria brasileira tem capacidade instalada ociosa de 20% a 25%. Ou seja, nós temos capacidade de produzir 1.000 geladeiras e estamos conseguindo vender há 15 anos só 750 geladeiras. Então, é mentira absoluta que nós vamos ter uma inflação enfrentada por taxa de juros. Essa é a primeira grande questão e essa é a ferramenta que o governo tem utilizado e se justifica que vem lá de fora. Então, agora vamos entender o índice. Eu sou uma das pessoas que ajudou a fazer esse negócio aí, de boa fé, lá atrás, no Plano Real. Os índices de inflação no Brasil são uma média dos preços. Então, vamos pegar o IPCA e vamos decompor o IPCA. O primeiro terço do IPCA são preços administrados pelo governo, não tem nada a ver com crise internacional, com guerra da Ucrânia, com coisa nenhuma. Pura e simplesmente é o seguinte, a ANEEL, uma agência do governo, Bolsonaro, aumenta 25% a conta de luz aqui no Ceará, agora, essa semana passada. Qual é o efeito da taxa de juros sobre isso? Nenhum. Qual é a causa internacional disso? Nenhuma, a não ser a criminosa indexação das tarifas públicas brasileiras ao dólar. Então, a primeira grande questão é: o governo brasileiro é o maior promotor do primeiro terço da inflação. O segundo terço da inflação qual é? Preços administrados pelo governo através da Petrobras, combustíveis. Então, explode o óleo diesel, tudo que é transportado vai ficar mais caro, o frete fica mais caro, e a justificativa é de que o petróleo explodiu lá fora. Ora, o Brasil é autossuficiente em petróleo. A Petrobras foi criada exatamente para isso, para proteger o Brasil dos ciclos especulativos, de maneira que a gente possa ter um preço estável no Brasil, calculado em real, que é o salário que o nosso povo tem. Então, de novo, qual é o efeito da taxa de juros, qual é a influência internacional na deliberação criminosa que começa com Michel Temer e é agravada com o Bolsonaro, de determinar que a Petrobras não cobra um preço justo, e sim um preço que privilegia o acionista minoritário estrangeiro e brasileiro. O terceiro terço, sim, esse tem uma influência global. A característica básica deles são os alimentos. Ora, mas a diferença é que o mundo é importador de alimentos e o Brasil é exportador de alimentos. Essa é a diferença. De qualquer forma, a taxa de juros brasileira, que eles estão aumentando, não terá nenhum efeito sobre os preços de alimentos que foram puxados pelo estrangeiro. A China está demandando alimentos e a taxa de juros doméstica do Brasil não tem a menor influência sobre isso. Porém, o Brasil pode, como no passado soube fazer, administrar uma política de abastecimento e preços que nos permita enfrentar a inflação. Como? Fazendo estoques reguladores, porque a diferença do Brasil para o mundo é que aqui sobra alimentos. Portanto, não há nenhuma razão para o Brasil não ter um estoque regulador em que o governo, dependendo da ideologia, do modelo econômico, entra comprando quando o produtor for espoliado pelo atravessador, na safra, e guarda para vender quando o consumidor estiver sendo espoliado nas crises, nas secas ou nos ciclos de preços internacionalmente puxados, como é o caso agora. Tudo isso foi destruído, não é pelo Bolsonaro, infelizmente, foi destruído pelo Lula, pelo Fernando Henrique e por todos os governantes brasileiros que se prostraram a esse modelo econômico dito neoliberal. A gente passa a palavra agora para a Cristina, que tem uma pergunta também, Cris. Ministro, eu queria entrar no assunto que certamente preocupa o senhor e preocupa boa parte dos brasileiros e preocupa os democratas, sobretudo. A gente está assistindo a uma pregação golpista do presidente Bolsonaro o tempo todo. Me parece que o senhor recentemente, me corrija se eu estiver errada, o senhor disse que, diante dessa pregação golpista, é o caso de todos os pré-candidatos se sentarem, conversarem para denunciar essa pregação golpista. A minha pergunta é, o senhor tomou alguma iniciativa nesse sentido? Procurou alguém? E essa conversa dos pré-candidatos contra o golpismo de Bolsonaro poderia ser o embrião de uma frente ampla contra o bolsonarismo? Olha, Cristina, primeiro não vamos deixar o Bolsonaro escapar da responsabilidade pela explosão da carestia, pela explosão do crediário da população, pelo crime de, no Brasil, ter 3% da população mundial e ter 11% das mortes de Covid, graças ao comportamento incompetente, genocida dele, da irresponsabilidade anticientífica dele, porque boa parte dessa pregação golpista também tem essa finalidade, nos distrair a todos nós, especialmente a quem está de bucho cheio,
não é, da grande questão que é a tragédia social e econômica do desemprego, da informalidade selvagem, dos juros absurdos que estão implodindo a economia brasileira num momento de grande depressão. Isto dito, não é mais possível, de fato, nenhum dos democratas brasileiros, não é só dos pré-candidatos, meu apelo é a todos os democratas do Brasil fazer de conta de que não há um caminho, já envolvendo generais, não é? A Polícia Federal devassou esse general Ramos, esse general Heleno, que são dois grandes fascistas que estão aí, não é, na centralidade dessa tentativa, e o Bolsonaro que o subornou, ou é por ele subornado, a relação aí é de bandido com bandido, não dá para saber quem subornou quem. O Bolsonaro agora já está frequentando as estruturas de inteligência internacional. Portanto, não é nenhum tipo de paranoia a gente imaginar que o Bolsonaro não está tentando. O que ele vai conseguir é coisa muito difícil. Qual é a minha iniciativa? Nesse momento eu estou convalescendo de Covid, ainda fiz o exame hoje e ainda estou contaminado, de maneira que eu não posso fisicamente estar com ninguém em função dos protocolos que me impõem um isolamento aqui na minha casa, em Fortaleza, onde eu estou. Só não podia deixar de atender a convocação do Eduardo Moreira, o meu médico está aborrecido comigo, porque mandou ficar em repouso. Enfim, mas eu vou fazer essa convocatória. Agora, deixa eu lhe dizer, minha cara Cristina, frente ampla não pode ser a anestesia de um debate que precisa entender que a tarefa desse momento de 2022 é dupla, não é só uma. Derrotar o Bolsonaro exige, antes de mais nada, que nós entendamos o que aconteceu com o nosso maravilhoso povo brasileiro para votar num escroque como o Bolsonaro, num canalha como o Bolsonaro. Desculpa, se a gente não parar para entender isso, nós vamos repetir esse filme e provavelmente vamos perder de novo. Eu tentei avisar isso em 2018 1.500.000 vezes, mas o Bolsonaro foi uma resposta magoada, completamente equivocada, as populações foram enganadas, mas o Bolsonaro foi uma resposta magoada, muito compreensível para quem ama e respeita o povo brasileiro, contra a tragédia econômica e o escândalo feito modelo central de governança do Lula e do PT no Brasil. Por mais que doa, eu sei que a audiência de vocês deve ter uma inclinação mais aqui, mas eu estou ponderando como irmão, como brasileiro, para a gente parar para pensar. O Bolsonaro não foi eleito porque tinha, sabe, uma história de vida. Ele não tinha essa história, ele não tinha uma obra. O Bolsonaro era um grande picareta do Centrão a vida inteira, roubava dinheiro da gasolina no gabinete. O Bolsonaro não foi eleito porque tinha uma proposta encantadora para resolver os dramas da comunidade brasileira. Não, ele foi eleito como um gesto magoado. E isso alcançou 70%, Cristina. 70% do povo dos lugares mais desenvolvidos e politizados do Brasil, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, todo o norte, todo o centro-oeste brasileiro, votaram neste camarada. Ou a gente entende isso, ou nós estamos repetindo as causas para dar na mesma consequência. Mas significa que Lula... Mas então Lula não cabe na frente ampla, ministro? Não sei se você entendeu bem a profundidade do meu raciocínio. Claro que todos os democratas, e eu coloco o Lula como um democrata. Agora, se esse meu raciocínio for verdadeiro, é preciso que a discussão de uma frente tenha conteúdo. Não pode ser um oportunismo rasteiro para repetir o passado que nos trouxe a esse presente trágico. Desculpa, a elite brasileira, mesmo aquela que tem propensão à esquerda, está enlouquecida. Aconteceram eleições há um ano e pouco atrás, o PT não ganhou eleição em nenhum grande núcleo urbano do Brasil. Tradicionalmente, leia a história brasileira, saia da intoxicação ideológica, leia a história brasileira. Tradicionalmente, este voto urbano indica uma inclinação do eleitorado mais qualificado do país, que acaba formando a opinião do país. Ou então, minha cara Cristina, vamos raciocinar juntos. A inflação é a maior dos últimos 27 anos, tomada pelos valores de abril. O desemprego é um dos maiores da história. A informalidade é disparada a pior da história. O salário mínimo tem o pior poder de compra. Os escândalos de roubalheira até na vacina. Ou seja, por onde a Amazônia sendo devastada, o Brasil banido da comunidade internacional. Não há um ângulo por onde se olha o governo Bolsonaro e não se percebe o tamanho da tragédia. O que é que explica, amor meu da minha vida, povo brasileiro? O que é que explica a resiliência, a competitividade perigosa com que o Bolsonaro ainda se apresenta? É uma explicação doída, mas a gente tem que encarar. É o lulopetismo, sabe? É o Lula escurecendo o debate, é o Lula repetindo os mesmos conchavos.
Então tem uma memória afetiva de um tempo mentiroso, de picanha e cerveja, em que todo mundo era feliz, e etc, etc. Isso é mentira. E não é suficiente para fazer a massa brasileira desempregada que está na informalidade esquecer dos brutais escândalos. Sabe por quê? Porque o Lula está repetindo a mesma trama. Anda com Enício Oliveira, anda com o Renan Calheiros, sabe, se acertou, mandou dizer para o mercado, Eduardo Moreira, explica isso para a Cristina, mandou dizer para o mercado que vai manter a direção do Banco Central que o Bolsonaro nomeou. Isso significa a manutenção da política econômica desastrada que está acabando com o Brasil. É a primeira década em 120 anos que nós não crescemos. Bom, se eu não tiver êxito em tocar o coração das pessoas para examinar isso com inteligência, um arqueólogo no futuro vai vir vasculhar os escombros da nação brasileira que está sendo destruída, e eu quero ficar ali no honroso lugar de alguém que sozinho ou com muita gente, eu acho que é com muito mais gente do que se suspeita, nós estamos tentando fazer diferente. Ministro, eu tenho uma pergunta para o senhor também. Perdão, Cristina, eu te interrompi? Não. Não? Eu queria voltar ao tema da Petrobras um pouco, porque o novo ministro da pasta de Minas e Energias assumiu ontem, o Adolfo Saxida, e em uma de suas falas, ele falou sobre a desestatização da Petrobras, ele levantou a bandeira da privatização da companhia, que a gente sabe que é uma agenda de Paulo Guedes já há bastante tempo, né? E eu queria entender, o que ele quis dizer com isso. A impressão que a gente tem é que é mais uma cortina de fumaça do governo Bolsonaro, jogando a culpa, né, para outras pessoas, para outras situações, porque a gente sabe que a privatização da Petrobras não vai de maneira alguma mexer com essa crise econômica dos combustíveis que a gente vive. Queria entender um pouco o que o senhor achou dessa fala dele e também o que o senhor pensa a respeito da privatização da Petrobras e dessa crise dos combustíveis que a gente vive nesse momento no Brasil. Eles vão tentar, mais cedo ou mais tarde, eles vão tentar entregar a maioria do capital votante para a iniciativa privada, consumando um fenômeno que, de novo, desculpa a Cristina Serra por falar de novo em frente ampla, sem conteúdo. Por que a Petrobras está praticando, desde o golpe de 2016, essa política de preços que está destruindo a condição do taxista, do motorista de aplicativo, da dona de casa utilizar o gás de cozinha, enfim, que está arrebentando a estrutura de fretes e influenciando de forma central a inflação brasileira? Sabe por quê? Eu vou explicar. Porque o Fernando Henrique e o Lula, ou seja, o mesmo modelo econômico, muda a retórica, muda os símbolos, muda uma série de coisas, mas a substância do modelo econômico é o mesmo. Então, 64%, deixa eu dizer para você, Cristina, e para todo mundo, 64% do capital da Petrobras já foram vendidos, e pelo Fernando Henrique e pelo Lula. O que eles conservaram? É que eles venderam 60% do capital não votante. O Brasil, o Estado brasileiro, ainda tem 0,5 ponto percentual de maioria. Isto é suficiente para um presidente que tem compromisso com a verdade e com confrontar os interesses poderosos dos acionistas minoritários que dominaram a Petrobras por concessão do Lula e do Fernando Henrique, reestatizar aquilo que for necessário e sensível. Por exemplo, o povo brasileiro precisa saber que a Landulfo Alves, uma refinaria da Petrobras na Bahia, já foi privatizada. E ela agora está praticando um preço mais alto do que a Petrobras. Por quê? Porque a Petrobras organizou o seu modelo de negócio de maneira que só tem uma refinaria na circunstância da Bahia. E ela tem um monopólio regional e, portanto, se a gente vender a Petrobras, nós estamos entregando ao monopolista privado a capacidade de formação de preços no Brasil. E perderemos o controle daquilo que ancestralmente foi um sacrifício que a nação brasileira produziu, que é construir uma companhia que nos dê autonomia em energia, petróleo, não é, mas os seus derivados, e que possa liderar a reconversão energética, porque tem tecnologia, tem engenharia, tem capitais para isso. Infelizmente, o que está acontecendo no Brasil é exatamente isso que nós estamos falando. Um modelo econômico desastrado, que, ao se aperfeiçoar, deu ao acionista minoritário a prevalência. No meu caso, 2 editais serão publicados no primeiro dia do meu governo. No primeiro, a convocação pelo controlador, a União Brasileira, do Conselho de Administração para mudar a política de preço. Voltará a ser uma política de preço que eu vou chamar de PPE. Ao invés de PPI,
a Petrobras vai cobrar os seus custos em real, mais uma rentabilidade em linha com o mundo e a oportunidade que terá de exportar os seus excedentes, garantindo naturalmente o abastecimento nacional, que é a sua missão institucional central. Como as ações dos acionistas privados vão cair de preço, eu anuncio já agora, mas será publicado como edital no primeiro dia da minha presidência, que o governo brasileiro entrará comprando tantas ações quantas em leilão reverso o acionista privado queira vender, até inteirarmos 60% do capital integral da Petrobras. Com isso, eu me assenhoro dela e vou transformá-la na maior companhia de energia limpa do mundo. Em 15 anos, nós estaremos livres do combustível fóssil e vamos avançar para uma energia de baixo carbono, hidrogênio verde, eólica, solar, que é uma experiência que nós já temos bem avançada aqui no Ceará. Ministro, deixa eu voltar no ponto que o senhor destacou e que, de fato, é muito importante. O senhor está mencionando aqui a necessidade de fazer uma frente ampla com conteúdo. Eu queria que o senhor explicasse, então, o que é essa frente ampla com conteúdo, em torno de que pontos básicos e quem entra nessa frente ampla com conteúdo. É uma frente ampla à direita, com União Brasil, PSD, MDB? Quer dizer que o Renan Calheiros é à esquerda, o Eunício Oliveira é à esquerda, isso aí está tudo perdoado porque o São Lula pode. Vamos ter compostura. Vamos ter compostura. Não disse isso. Não estou condenando você, não. Estou condenando o pensamento médio, não é, fascistoide, com que o lulopetismo fascista, que é igualzinho ao bolsonarismo fascista, tem se comportado nesse momento. Sabe o que eles estão produzindo? Um ódio em 14 milhões de eleitores que votaram em mim, e que estão tomados de ódio por conta desse comportamento. Esses cancelamentos, agora uma menina, não é, um ator, que é uma menina, uma mulher trans, resolveu dizer que não devia votar no Lula em primeiro turno, não vou fazer o nome aqui para não dar mais gás para esses fascistas, partir em cima da menina de forma nazista. Eu estou indignado com tudo isso, mas vou me procurar manter sereno. Vamos distinguir duas coisas. Primeiro, eu estou fazendo uma convocatória, não é para somar alho com bugalho, gato, cachorro, pato e galinha, porque soma de jabuti com arame farpado não dá porco-espinho. Sabe, Lula com Alckmin não vai dar absolutamente nada senão em crise. Aliás, é um filme velho, nós já vimos esse mesmo pragmatismo, essa mesma irresponsabilidade dos conchavos do Lula, ele botando a Dilma desconhecida e despreparada, destreinada para a política, e o Michel Temer, não é, um camarada que já estava envolvido em corrupção, na linha de sucessão do Brasil. Como vimos também aperfeiçoar isso com o Eduardo Cunha na presidência da Câmara, não é, dando a ele furnas para roubar. Desculpa, o povo brasileiro todo se lembra disso. Todo mundo se lembra disso. Só a burguesia brasileira, mesmo aquela inclinada um pouquinho para o progressismo, mas que está de bucho cheio, e não se preocupa com o desastre aqui embaixo, onde o nosso povo está desesperado e dando valor ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro parece ser, né, uma resposta, ainda que tosca, para essa canalice toda que o lulopetismo representa no Brasil. Desculpa, cada provocação será respondida ao quadrado. Eu já avisei isso pessoalmente ao Lula. Então agora vamos continuar aqui. Duas coisas há. Uma, defender a democracia. Aqui o conteúdo é simples e raso. Defender a democracia. Eu só vou sentar junto com essa gente para isso. Para mais nada. O resto eu sou diferente de todos eles e vou aprofundar na frente do povo a minha profunda e insuperável diferença em relação ao modelo econômico desastrado que o Lula promete manter, e que já manteve durante o seu mandarinato, e o modelo de governança política, que também produziu essa crise continuada. A centralidade da roubalheira, da corrupção e daqueles do Centrão que estavam com Collor, com Lula, com Fernando Henrique e estão agora com o Bolsonaro. E vão estar de novo com Lula se ele tiver o privilégio de ganhar mais uma vez as eleições. Comigo estarão da oposição. Eu tenho uma pergunta, Ciro, e é um tema que, para mim, a gente não pode escapar se a gente, enfim, sonha em ter um Brasil melhor. E quando eu falo que a gente não pode escapar, é quem vença, né? E que esse que vença não seja Jair Bolsonaro, que é a forma como o sistema financeiro está estruturado no país. No Brasil, é permitido, a lei deixa bancos cobrarem 1.200% ao ano. Isso não existe em nenhum país do mundo, Então você tem as pessoas, e até um programa que no começo fazia um chacota, né, o SP Siri, etc. Hoje muita gente quer imitar esse programa, porque verdade
seja dita, né? As dívidas das pessoas mais pobres no Brasil de 10, 20, 30, 40 mil reais poderiam ser quitadas por 500 reais, por R$1.000, por R$1.500. E eles não sabem, não só não tem financiamento, mas não sabem, porque existe uma desinformação patrocinada dos bancos, porque essas pessoas compram uma televisão e passam o resto da vida pagando a televisão, enquanto o rapaz fica ali na Faria Lima, no ar-condicionado, trocando a BMW todo ano em cima do trabalho desse cara. Agora, quem é que vai e como vai, né, encarar esse sistema que está tão assim bem estruturado, porque ele não é só a Faria Lima. A Faria Lima já entrou no sistema de educação, eles estão comprando as escolas todas, ele já entrou no sistema de saúde, ele já entrou há muito tempo no sistema político inteiro. Então, como enfrentar, para mim, o sistema onde a maior corrupção do país existe, que aí é 10 vezes maior do que corrupção de Petrobras, sei lá, de qualquer outra empresa que tenha tido, de político com político. Na Faria Lima é a maior corrupção que existe ilegalizada, porque você cobrar 1.200% ao ano é corrupção para mim, só que é agiotagem permitida. Como enfrentar isso sem ter essa turma que tem as varetas ali para poder comandar tudo, enfim, não te derrubar? Bom, primeiro deixa eu fazer uma homenagem aqui à Cristina Serra e pedir desculpa a ela pela minha veemência. Na verdade, não é a Cristina que eu estou respondendo. Eu peguei a inteligência da pergunta dela, que é sempre muito qualificada, para mandar um recado aí para a petezada, e eu sei que vocês são completamente independentes, têm simpatias, cada um tem direito de ter. Então, Cristina, por favor, bote na conta da minha veemência a irritação que a minha militância está experimentando hoje e receba de novo, além do meu pedido de desculpa, o meu preito de admiração e de respeito. Eu só usei a sua pergunta para muito inteligente, porque é a chave. Mas o Eduardo volta ao mesmo tema a despeito do assunto ser diferente. Veja, no Brasil há um Estado profundo, há um sistema que dá as cartas. E isso não está acontecendo hoje. De novo, eu quero só tentar que a população entenda isso, especialmente o brasileiro mais qualificado. Vote em quem você quiser, meu irmão. Deus lhe proteja, sabe? O país é nosso, eu sou um democrata visceral, já fui candidato 3 vezes, fui derrotado, estou aqui com o mesmo amor, mesma paixão, mesmo entusiasmo. Eu apenas quero tentar que Deus ilumine a minha palavra para a gente apostar na inteligência do povo. O Brasil, Eduardo, concentrou, como você sabe, 85% das suas transações financeiras na mão de apenas 5 bancos. E desses 5 bancos, 4 estão na lista dos 10 bancos mais rentáveis do mundo, tendo como plataforma um país em pandareco, do ponto de vista econômico, um país subdesenvolvido, atrasado, cheio de sequelas de miséria, de pobreza, de violência, de doença. Pois bem, isso tudo se explica por um sistema, um modelo econômico que está montado desde muitos anos, mas tomou um aperfeiçoamento na partir do segundo mandato do Fernando Henrique, para transferir renda de quem trabalha e produz para meia dúzia de abastados. E eles estão claramente invadindo outras esferas da vida, tanto que a política brasileira hoje é dominada por eles. O que é a substância da Carta aos Brasileiros, que o Lula assina? É simplesmente 30 anos de militância na denúncia que o Lula fazia, pouco consciente, pouco reflexiva, não há nunca uma formulação estratégica alternativa saindo do PT, mas havia uma genuína indignação com a pobreza, a miséria, no Lula que eu conheço há muitos anos, desde a sua origem. Pois bem, ele assina a Carta aos Brasileiros e vende a alma. E agora está piorado. Agora está piorado porque a sensação dele, com esse conjunto de pesquisas, de novo, todas as pesquisas, Cristina, todas as pesquisas, agora vão começar a fazer, porque eu estou denunciando, são pagas por banco. Por que os bancos pagam 1 milhão, 1 milhão e 500 mil reais por uma pesquisa toda semana? Percebe? É para tentar confinar o debate político brasileiro ao redor de mais do mesmo. Então, existe hoje um camarada que é comprometido em manter a política do Banco Central, chama-se Jair Messias Bolsonaro, que é um grande beócio, um grande canalha, sabe, um mal-educado, um grosseiro, e existe um gente fina, um gente boa, como o Lula, né, que, afinal de contas, está no outro plano da vida humana, é do lado humano, o outro é do lado das bestas feras e tal, está tudo certo. Mas é para quê? Para manter a substância. O Padilha foi na XP anteontem, que é o braço direito do Lula, para dizer, olha, não se preocupe, nós vamos manter a diretoria do Banco Central. Se mantiver a diretoria do Banco Central, para que mudar o Bolsonaro? Pausa para a meditação.
É só por conta das diatribes dele e o povo. Será que o povo está nessa? Será que o povo está ligando mesmo para a malcriação do Bolsonaro, para as canalices vulgares do Bolsonaro? Será que o povo está ligando mesmo? Qual é a distinção moral na cabeça do povo? Quem está de bucho cheio como nós pode ter a filigrana, dizer, olha, eu esculhambo o Bolsonaro porque ele é uma coisa incivilizada, selvagem, boçal, tudo que ruim que você quiser, ok. Mas vou para casa e vou fazer minhas 3 refeições, meu lanche e não sei o quê, vou fazer minha viagem para o estrangeiro, mesmo fazendo discurso de progressista. Esse é o corte dramático da vida brasileira hoje. Por que tantos artistas aceitam tão passivamente as contradições do Lula e do PT? Acriticamente, isso está deformando, isso é que está corrompendo o Lula. E nesse sentido, aqui embaixo, ele se iguala com o Bolsonaro. Desculpe, isso aqui é duro o que eu estou dizendo, mas 30% do povo brasileiro não fazem diferença. Será que esse povo todo é fascista, é gado? Desculpa, eu me recuso a crer nisso. Que tem aí uns 8%, 12% de fascista, eu estou sabendo. Mas 30% é outra coisa. Ministro, eu queria lhe perguntar uma outra coisa. Pelo menos o que foi noticiado recentemente tem sido de que o senhor estaria conversando com a Marina Silva para a possibilidade dela compor a chapa com o senhor, de ser a sua vice. Eu queria saber, eu sei que o senhor está aí com Covid, se recuperando, mas, enfim, essas negociações, a gente sabe que elas continuam com muitos vasos comunicantes, digamos assim. Se essas conversas existem, em que pé elas estão, se há essa possibilidade, não sendo essa possibilidade não se concretizando, até porque sabe-se também que o PT está conversando com Marina Silva, não para ser vice, mas para apoiar o candidato Lula, não sendo Marina Silva, que outras possibilidades existem para compor a sua chapa? A Marina é uma querida amiga, uma companheira de grande valor. Eu procuro dialogar com ela para aprender sempre. Todas as vezes que me perguntaram se ela podia ser minha vice, eu digo, repito, que seria uma honra absolutamente especial, porque ela tem os dotes, as qualificações para ser ela mesma uma grande presidenta do Brasil. Eu conheço o espírito público da Marina, a profundidade com que ela domina a realidade brasileira, a especialidade que ela tem nessa coisa da sustentabilidade ambiental, mas também nas outras práticas, enfim, a lucidez com que ela aborda as questões da economia, embora tenha ali um pouco mais, um traço um pouquinho menos radical do que a minha concepção de mudança do modelo econômico. Entretanto, Cristina, isso parece estar superado, porque a rede, ainda que com divisões internas, a rede sucumbiu à intrusão do Lula, né? Ela nasce para negar isso tudo, mas infelizmente sucumbiu, dividida, com todo respeito, eu não vou invadir isso, mas sucumbiu à tentação do Lula e celebrou uma federação com o PSOL que já virou puxadinho do Lula e do PT acriticamente. Então, agora nós estamos assistindo, veja como é dura a minha vida, né? Mas eu preciso voltar aí na questão do Eduardo Moreira, de como encarar essa poderosa força. E eu acabei analisando a força, mas não disse como é que eu pretendo encarar. Então, repare, a grande questão agora é que a aliança do Lula tem a proeza, a crítica absolutamente despolitizada, por pura conveniência pequeno-burguesa de alguns e burguesíssima de outros, não é, de juntar o cara que fez o despejo, não é, de Pinheirinho com o cara que promoveu a invasão de Pinheirinho. Era o Boulos e o Alckmin. Eu me lembro do debate em 2018, eu que sempre tive diferenças com o Alckmin, mas que as feri sempre com muito respeito, tenho carinho por ele, embora esteja profundamente decepcionado com esse gesto dele ter se declarado socialista, sendo que eu sei que isso é falsidade ideológica. Ele não tem nada, assinou ali a ficha do PSB, dizendo que leu e concordava com o programa, isso é absoluta falsidade ideológica, mas problema dele e dos eleitores dele, não é, que eu acho que também estão muito decepcionados. Mas o Boulos perguntava no debate em 2018, Alckmin, cadê o dinheiro da merenda? E agora está explicando que o Alckmin é um socialista, é um progressista, que vai manter a direção do Banco Central. Olha, isto está pegando muito mal. A juventude brasileira sendo obrigada, sabe, nos meios estudantis, nos bares, sabe, na hora da boemia, a explicar esse conchavo. Isso, e eu vou noutra, eu vou contra, vou tentar a rebelião do povo brasileiro para a gente mudar essas coisas todas. E estou muito animado, porque acho que a esmagadora maioria do povo brasileiro, quando se ligar mesmo, vai perceber a necessidade da gente não contemporizar mais com esse tipo de falcatrua, de conchavo espúrio, sem qualquer tipo de critério ou compromisso, porque o compromisso é manter o que está aí. Ou então, se quiserem, ficam com eles aí, porque eu só vou para a presidência se for para mudar. Como é que se enfrenta, Eduardo? Primeiro com muita humildade, conhecendo
tamanho do poder que eles têm. Mas aí precisa ter, não pode ter rabo de palha, porque no Brasil a denúncia da corrupção é sempre utilizada pelo centro da corrupção, como você sabe, e já disse aí, né, cobrar 1.200% de juros de um pobre miserável é corrupção na veia. Quem estabeleceu esse estatuto de autonomia do Banco Central, que o Lula se compromete de manter, foi o Lira, o Centrão, numa plena pandemia e por uma votação remota, que inclusive, na minha opinião, é ilegal, é inconstitucional. Na minha circunstância de ser o presidente, essa diretoria toda sai e esse estatuto vai ser revogado, não é, para que o Banco Central tenha autonomia para perseguir a menor inflação a pleno emprego, com as boas práticas de todos os bancos centrais do mundo sério. Né? Só nesse país que o Banco Central é apropriado por essa estrutura. Segundo, ideia. Sabe, por isso que eu sou chato, ficar apostando na inteligência do povo, porque essa coisa de excitar a população, que amanhã vai voltar picanha e cerveja, não sei o que e tal, no dia seguinte a crise é do mesmo tamanho. Só que agora o estoque de problemas está no limite da disruptura, a dívida pública está galopante, a inflação está galopante, 10 anos de estagnação econômica pela primeira vez em 120 anos, o caldo está fervendo, sabe? Se não destampar esse caldo, vai explodir a caldeira. Né? E eu espero que a gente organize essa energia de maneira que ela saia de forma ordenada num novo projeto nacional de desenvolvimento. A ideia é fundamental para que haja cumplicidade do povo. A imprudência do Lula de deixar que o povo acredite que com ele tudo vai voltar aos tempos ótimos que nunca existiram, é mentira, esse tempo nunca existiu. Quando terminou o mandarinato do Lula, 5 brasileiros acumulavam o que a fortuna de 100 milhões de brasileiros mais pobres de classe média possuíam. Pior concentração de renda, uma inovação no sistema tributário. Só o Brasil não cobra tributo sobre lucros e dividendos empresariais. As renúncias fiscais agravadas pela Dilma abrem mão de 350 bilhões de reais em que salmão, queijo suíço, filé mignon estão incluídos na cesta básica, que o povo só vê esses produtos pela novela da Globo, para não pagar PIS/COFINS, só isso é 8 bilhões de reais por ano, que dá para botar 1 milhão de crianças pobres da favela numa creche em tempo integral. Percebe? Então a ideia para fazer o povo entrar em conivência de forma organizada, lúcida, né? Isto é a única chance que nós temos de ganhar dessa parada. Se não, tragédia de novo. Bom, vamos trazer aqui para a nossa conversa o nosso correspondente em Brasília, o Jorge Misael, que também tem uma pergunta para o ministro. Jorge, bom dia. Eduardo, bom dia, Cristina Serra. Prazer falar com vocês novamente. Ministro, eu estou aqui agora no Salão Verde da Câmara dos Deputados e antes de chegar propriamente dito nesse lugar aqui, eu tive a oportunidade de passar ali pelo corredor das exposições, que essa semana está fazendo uma apresentação muito interessante sobre a vida e a obra de um brasileiro ilustre, qual o senhor conhece muito bem, senhor Leonel de Moura Brizola. Então, queria resgatar nesse momento da minha fala a vida e a história do seu partido, do PDT. No segundo momento, queria também trazer aqui a baila para a gente continuar conversando, que o PDT é um partido consagrado aqui na Câmara dos Deputados e no Senado Federal pelos seus quadros políticos. Tem aqui na Câmara o deputado Mauro Benevides Filho, do seu partido, tem também o deputado André Figueiredo, também do seu partido, no Senado Federal aqui do lado, o Everton Rocha, ou seja, é um partido de quadros políticos. Além disso, o PDT também é um partido consagrado pela sua alta capacidade de mobilização e gestão da consultoria e de assessoria aqui da casa, com o Adroaldo, com o Camilo e com outras peças tão importantes aqui, técnicas da casa que a gente conhece tão bem. Eu queria perguntar muito diretamente nesse primeiro momento, ministro. O PDT errou ao encaminhar pela aprovação da PEC 23, a PEC dos precatórios, aqui naquele momento em que a base aliada estava tão desmobilizada e que o Centrão e o governo não tinha, propriamente dito, se apossado dessa pauta e o PDT poderia talvez cravar a primeira grande derrota da oposição nessa matéria. Se o PDT... se o senhor concorda com esse encaminhamento de que o PDT errou, esse foi o maior erro do PDT ao longo dessa legislatura aqui na casa? Misael, primeiro, o encaminhamento da sua pergunta merece uma gratidão, uma expressão de gratidão minha, que carrego hoje a bandeira do trabalhismo e não estou sequer à altura de calçar o sapato daqueles gigantes, né, nos ombros dos quais eu me coloco, Getúlio Vargas, João Goulart, Leonel de Moura Brizola, enfim, mas eu vou me esforçar muito para estar, embora saiba que a tarefa é estabelecer um trabalhismo da era digital. Então, agora não é mais um trabalhismo analógico, é da era digital. Mas com essa história, o PDT jamais poderia ter votado aquela PEC. Então, sim, com toda humildade, aqui se faz autocrítica, nós erramos nesse encaminhamento. Entretanto, deixa eu explicar, não para justificar, mas para atenuar, não é, a razão.
Os companheiros, na madrugada, e essa é a grande questão, eu já estava dormindo, eu não fui consultado mesmo, mas os companheiros, na madrugada, procuraram o senador Cid, que é meu irmão, e todo mundo acha que falando com ele está falando instantaneamente comigo. E não necessariamente isso é verdade. Nós cuidamos, inclusive, de preservar muito a nossa autonomia, senão as personalidades não se distinguem como são necessariamente distintas a minha personalidade e a do meu irmão, em benefício dele, né, que é uma figura extraordinária, um grande senador, um governador que fez história no estado do Ceará, um ministro da Educação que apontou o dedo, né, para o banditismo do Eduardo Cunha, e desceu da tribuna, se demitiu porque a Dilma e o PT ficaram com o Eduardo Cunha. Também isso é um episódio que vai ser lembrado oportunamente para a gente dizer, viu, Cristina, de novo, aproveitando a sua inteligência, de onde vêm as minhas convicções tão duras, tão sólidas, não é? Vem disso, né? O Cid era ministro da Educação, denunciou que o Eduardo Cunha estava liderando a turma dos achacadores, e a Dilma ficou com o Eduardo Cunha e o Cid se demitiu. Isso é uma coisa da história recente e foi escandaloso, porque o Cid falou isso da tribuna da Câmara Federal, para onde foi levado para ser humilhado, e saiu de lá um gigante, como ele sempre foi. Mas veja, eles procuraram o Cid de madrugada e com o seguinte argumento: olha, já passou, não tem saída, a PEC já passou, vai ter 370 votos, e o que nós podemos fazer é mitigar o efeito disso, porque eles estão nos oferecendo em troca do nosso voto, que nós vamos tirar os professores do precatório. Aí mexeram no nervo exposto dos pedetistas. Sabe que nós temos uma coisa com a educação que é quase nacional. E eles, então, de boa fé, acreditaram na mentira do Lira, que os votos eram puramente desnecessários, apenas para legitimar, e tiraram os professores do precatório. Resultado foram os votos do PDT, que foi enganado, induzido em erro, embora ninguém possa ser inocente e ingênuo num ambiente de canalhas como esse, liderado pelo Lira na Câmara dos Deputados. Mas sim, foi um grande erro e foi talvez o maior erro da nossa legislatura. Mas eu entendo isso, apenas explico, não é, para a população que não foi de má fé. Eu tenho mais uma última pergunta, Ciro, e antes dessa última pergunta eu queria falar o seguinte: eu sou uma pessoa que sou cobrado o tempo inteiro, assim, mas Eduardo, você tem que decidir, você é cirista ou você é lulista? E as pessoas começam a ficar bravas, falam, calma, eu sou o Eduardo, pelo amor de Deus, deixa eu ter minhas ideias, deixa eu pensar o mundo, né, de uma maneira crítica. Já tive com o Ciro várias vezes, quantos debates a gente já teve, né, Ciro? Onde a gente vai pondo cada um a sua opinião, e isso é incrível. Eu sou a favor de partidos e sou contra seitas. Partidos são partes diferentes que somam um todo. Seitas é aquele pedacinho que quer destruir o todo para ela existir sozinha. Então eu digo isso porque, assim, eu vejo às vezes as discussões, e as discussões entre os candidatos vão existir, gente, vão ser acaloradas. É assim no mundo inteiro. É assim no mundo inteiro. Ah, mas o Ciro tinha que dar um abraço no Lula, ou não sei o que, não sei o que. É debate. Entra a convenção democrata nos Estados Unidos. O negócio é quente, entre os democratas. É assim que funciona. Agora, o que eu peço, eu uso esse espaço, é que os seguidores não se odeiem. Entendeu? Que os seguidores debatam. E que os seguidores debatam também acirradamente, que ponham suas ideias e opiniões, mas não se odeiem, não se agridam. Eu, nos últimos dias, comecei... E de vários partidos da esquerda, toda vez que eu falava uma coisa que era encarada como um apoio ao Ciro ou apoio ao Lula, no meu WhatsApp, eu não sei como é que eles conseguiam, mas no meu WhatsApp, ameaças. Isso não pode acontecer. Isso está errado. Isso está errado. E aí eu queria fazer uma pergunta. É ousada, Ciro. Você me permite fazer uma pergunta ousada aqui? Fique à vontade. Mas é porque as pessoas... E eu acho que essa pergunta pode tirar um pouco a animosidade do público, sabe? Da plateia, dos ciristas e lulistas, como eles dizem. E é o contrário do que sempre te perguntam. Porque eu acho, às vezes, até desrespeitoso, né? Eu falei isso com o Janones, outro dia eu estava conversando com o Janones. Falei, cara, eu acho um desrespeito você ir numa entrevista e o cara perguntar o seguinte: você vai apoiar o Lula ou você vai apoiar o Bolsonaro? Pô, o cara tá 16 horas por dia ralando, viajando o Brasil inteiro, entendeu? Como é que você faz uma pergunta para um cara desse? Eu acho desrespeitoso o jornalista fazer uma pergunta, que é desrespeitar o esforço do cara, é desrespeitar a caminhada do cara, entendeu? Então eu queria fazer uma pergunta contrária para você. Vamos supor o seguinte: você foi para o segundo turno. Duas opções. Você vai para o segundo turno contra o Bolsonaro ou você vai para o segundo turno contra Lula? Se você for contra o Lula, você aceita o apoio do Bolsonaro? Segundo, não. Se você for contra o Bolsonaro, você aceita o apoio do Lula? Sim.
É só isso que eu queria falar para as pessoas. É democracia, vocês entenderam? Isso é democracia. Bolsonaro é um bandido. Bolsonaro é um bandido. É inimigo da República. O Lula é um politiqueiro absolutamente esclerosado, sem ideia nenhuma, que vendeu a alma para o sistema. Mas é do campo da democracia. Então a diferença é essa. É isso só que eu queria falar. Não quer ir para canto nenhum, mas aceitar o apoio do Lula, sem nenhuma dúvida eu aceitaria. Eu quero unir o Brasil. Ciro, você não me decepciona, Ciro. Olha, viva o Brasil! Viva o Brasil! E vamos tomar cuidado, porque a gente tem que deixar as pontes para o diálogo. Porque fica aí com esses insultos, essas agressões, e a população está ficando com muita raiva. E essas diferenças, elas não podem ser tão graves que amanhã impeçam o Brasil de se reconciliar. Eu vou dar minha parte. Mas se alguém pensa que eu sou boba, só a carinha aqui. O resto é canela. Vem de lá, Lula, que eu vou de cá. A gente agradece a sua participação, deseja também uma pronta recuperação para o senhor. Muito obrigada e tenha um bom dia. Muito obrigado a vocês, parabéns pelo novo espaço que a gente pode respirar oxigênio. Isso é que importa, respirar oxigênio, que é o debate é oxigênio para a democracia. Melhoras e um abraço para a Gisele, viu? Um abraço grande, um abraço para a Ju.